dia, família Nova Estação. Bem-vindos ao nosso culto online. Que bom que você está com a gente hoje. Se você puder, abra sua Bíblia, eu vou ler com você agora. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deixa eu te falar uma coisa, nessa manhã, nesse tempo, nós não estamos aqui para um encontro de perfeitos, mas para um encontro de uma família. Por isso, nessa manhã, abra o seu coração, deixa que o Espírito de Deus fale com você. Seja muito bem-vindo, seja família, seja vulnerável. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a família Nova Estação, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo que se reúne nessa manhã para te encontrar. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra e por tudo que o Senhor já derramou naquela cruz por nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Estamos no nosso momento de fidelidade, generosidade. Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia em Marcos 12. Nós vamos ler do versículo 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, Jesus ele nunca se importou com o valor, ele nunca se importou com grandes quantidades, mas ele viu o coração daquela mulher, daquela viúva, que da sua pobreza deu aquilo que mais importava. Ela tinha um coração generoso. A generosidade é o maior sentimento que existe, porque nela moram a gratidão, o amor, o respeito, a alegria e a esperança. É compartilhar daquilo que você tem, na certeza de que nada lhe faltará. Ser generoso é ser conectado com você mesmo, conectado com os céus. E eu quero te convidar a compartilhar daquilo que é mais especial para você nesse momento, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Vamos ficar em pé um pouquinho? Já ficamos bastante, vamos ficar mais um pouquinho. Enquanto nós cantávamos ali o louvor, fazíamos o louvor, eu fiquei pensando assim, acho que talvez Deus estivesse falando, né? Quão poderoso e quão grandioso seria se por um momento a igreja ela entendesse o poder que está sobre ela, a força que está sobre ela. Se por um momento, por um dia, a igreja de Jesus Cristo entendesse isso. Porque quando ele falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ir, ele estava dizendo, eu estou dando toda a autoridade, toda a força, todo o poder dos céus sobre vocês. Vocês não precisam ter medo de nada. Não precisam ter medo de nada. Porque eu estarei com vocês e estarei para sempre, até o fim dos tempos. Amém, querido? E hoje eu vou falar com vocês sobre 1 Pedro 2, e o tema é alinhando a vida na terra com os céus. Se nós fizermos isso, nós vamos adquirir muita força. Sabe o que nós estamos precisando? De um toque muito especial do Espírito Santo. Essas coisas não acontecem de graça, né? Assim, o Espírito Santo vem de bobeira. É necessário busca, é necessário empenho, é necessário garra. O que falta para nós, para a igreja de Jesus Cristo, não para nós, para a igreja, é garra. Sabe aquela garra que você está perdendo o jogo 2-0, falta 10 minutos, você empata e ganha o jogo? Garra. Falta, talvez para a igreja de Jesus Cristo, coração, além do entendimento do poder que há. Ter garra quando você entende o poder é muito fácil.
Mas talvez nós não tenhamos tanta garra, porque a gente não entende o poder que está sobre nós. Nós estamos no projeto de jejum, de 21 dias de jejum, queridos. Você escolhe sobre o que você quer jejuar. E nós vamos entregar esse jejum no último domingo, né? No último domingo. Queria desafiar você que não começou o seu jejum a jejuar para adquirir essa garra, para ter essa força, para ter esse entendimento. Amém, queridos? E nós temos também a oração. Hoje de manhã tinha um bom grupo, né? Tem um bom grupo aqui de oração hoje de manhã, aqui das 8 às 9, aos domingos. Então temos mais 3 domingos e você está desafiado e convocado a estar no próximo domingo, nos próximos 3 domingos, às 8 da manhã aqui, até às 9, para clamar a Deus. E clamar a Deus pelas necessidades, mas acima de tudo, para a maior de todas as necessidades. É clamar por um derramar novo do Espírito, uma renovação espiritual. Eu sei que eu preciso dessa renovação espiritual. Preciso ser renovado espiritualmente. Sabe? Porque aí eu vou começar a entender os céus e começar a viver os céus aqui na terra. O meu desafio hoje não é para você fazer nada, além desses 2. É para você ser cristão. A Natália falou, o que é bom para você? Além disso, eu diria, o que é bom para o reino de Deus? Porque tem coisas que não é muito agradável para nós, mas é necessário para o reino. De repente, você tem que levantar o domingo de manhã para vir aqui orar. E se estiver chovendo, então, aí Deus nos acuda. É difícil demais. E no frio, então? Não é tão agradável, mas para o reino de Deus isso é fenomenal. É maravilhoso. O céu se abre, a igreja muda. Nós nos enchemos de coragem. E você fala da palavra de Deus, você flui e você brilha a luz de Cristo. Então o desafio é vir para cá, para a oração, aos domingos. Só 3 dominguinhos. Depois nós vamos complicar mais um pouquinho a vida de vocês, mas as bênçãos vão ser derramadas. Porque não há lugar melhor para nós estarmos senão na presença de Deus. E vamos nos encher de garra. Amém, querido? Eu preciso disso também. Eu falo para você do que eu preciso, não é do que você está precisando. Eu também preciso disso. Os pastores precisam da tua oração e vocês precisam da nossa oração. Nós somos uma família, oramos uns pelos outros. Amém, querido? Fecha teu olho, vamos fazer uma oração. Santo Deus, grandioso Pai, onipotente, onipresente, onisciente. Nós temos a consciência do que precisamos, mas nem sempre buscamos, ainda que temos a consciência. Porque muitas barreiras se antepõem ante os nossos, quem sabe, até desejos. Muitas vezes nós queremos cortar caminho, queremos as coisas mais fáceis, mas a tua palavra diz que ser um crente, ser um cristão, tem que trilhar caminhos estreitos, com os olhos voltados lá para frente, quando chuvas de bênçãos serão derramadas, com certeza, porque tu és fiel na tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor derrame uma nova porção de coragem, de ousadia, de garra sobre nós, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, que cada um de nós tenhamos a consciência de que Tu habitas em cada um de nós, que não precisamos ter medo de nada, que nós somos um grande exército, que temos o maior de todos os comandantes, que ninguém é maior do que o nosso comandante. Ele nos protege, Ele nos dá direção, Ele nos capacita, Ele nos coloca nas mãos as melhores armas. A nossa luta contra o inferno já é garantida pela vida do capitão conosco, mas nós ainda vacilamos muitas vezes. Por isso pedimos, Senhor, que nesses dias de jejum, nesses dias de oração, nesses dias em que buscamos o Senhor com um pouquinho mais de intensidade na palavra e tudo mais, esse mover do Teu Espírito se realize em cada um de nós. Nossas casas sejam transformadas, nossas famílias sejam transformadas, nossas crianças falem em línguas. Ó Senhor, os céus se abram sobre todos, a nossa cidade seja mudada, nossa região, nossa nação seja transformada, o inferno seja pisoteado. Meu Deus, é isso que nós clamamos. Precisamos de um avivamento, Senhor, de um avivamento. Só que sabemos de avivamento de história, já vivemos um pouco de avivamento, nós queremos um avivamento absoluto, que nos faça, Senhor, transcender da terra para os céus, com experiências inacreditáveis, com milagres sem fins, e tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Faz isso, Senhor, começa isso na minha vida hoje aqui, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Com uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Pode sentar, irmão.
Pode sentar. Nós já tínhamos estudado aqui há algum tempo atrás 1 Pedro em 2 etapas. Hoje eu vou falar de 1 Pedro capítulo 2. E o tema, como eu já disse para vocês, é alinhando a vida na terra com os céus. Você imaginou a sua vida alinhada com os céus? Você fazendo suas coisas que acontecem no céu? Você imaginou isso? Imaginou a ousadia? Você pensa que os anjos têm medo do diabo? Não, mas nós temos. Por quê? Porque não está alinhado. Não está alinhado. Alinhar a vida com os céus é você entrar no campo da santidade. Eu preciso disso. Você precisa disso? Eu preciso disso. Eu sei o quanto eu sou mal. Quanto eu preciso de Deus. Alinhar a nossa vida com a causa do céu, né? Que coisa maravilhosa. Causa do céu. O que o céu quer de mim enquanto eu estou na terra? Porque a ida para o céu, a nossa ida para o céu é o nosso prêmio total, absoluto, acabou. Mas enquanto estamos aqui, somos um exército. Nós somos a igreja militante, amém, queridos? E para isso precisamos alinhar a nossa vida na terra com os céus. Onde estivermos atuando, ali o céu tem que se manifestar através das nossas vidas. Então, no capítulo 1, deixa eu ler aqui, que eu anotei aqui, vimos que o objetivo de Pedro, ao escrever essa carta, foi de encorajar cristãos dispersos pela Ásia Menor, atual Turquia. Eles estavam sofrendo uma gravíssima perseguição, e Pedro, ao fazer isso, ele estava estimulando aqueles irmãos a uma profundidade maior na vida cristã, em meio à perseguição. Nós sabemos como está o mundo hoje, como está o país hoje, como está a nossa nação hoje, a guerra espiritual que se trava por aí afora. E eu disse aqui, quando foi isso? Não sei se foi hoje de manhã, não sei quando, domingo passado, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, né, e os poderes que atuam no mundo espiritual, amém? As potestades, amém, querido? Nós somos o exército que leva o amor às pessoas, mas que vai com a espada desembainhada contra o inferno. Nós não vamos com a espada contra as pessoas, nós vamos com a espada contra o inferno, amém? Mas as pessoas nós vamos recebê-las, amá-las, sem distingui-las, né, na maneira de pensar dela. Queremos amar as pessoas, porque a maior arma do cristão é o amor, mas contra o diabo é a espada, amém? Amém. E nessa no primeiro capítulo, então, com esse estímulo de Pedro àqueles cristãos perseguidos, deixamos aqui algumas coisas naquela ocasião. Primeiro, que eles tinham sido escolhidos pela presciência de... Está tudo no capítulo 1, se você ler a Bíblia, está na sequência quase. Capítulo 1. Que eles tinham escolhido, Paulo diz, vocês foram escolhidos pela presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo. Amém, querido? Essa palavra é para nós. Você foi escolhido pela presciência de Deus, tá? Pela obra do Espírito Santo, para a obediência a Cristo. Amém? Então, ser cristão é isso aí. Segunda coisa, que eles lá, e nós, eram herdeiros de uma herança inextinguível, que eles, agora em nós, estamos protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Que aqueles cristãos não deveriam permitir, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, voltar à velha vida de outrora. Que eles deveriam considerar a santidade de Deus e buscar a mesma santidade com todas as forças. Pedro está dizendo isso para ele em meio à perseguição. Vocês têm que buscar a santidade com todas as suas forças. Que eles não deveriam esquecer que haviam sido resgatados das trevas pelo precioso sangue de Jesus. Amém, queridos? Você foi resgatado das trevas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A gente ouve tanto isso que diluiu no seu valor, na sua profundidade. Mas imagina só que você estava destinado ao inferno, porque isso era justo. Mas Deus olhou para mim, olhou para você, amou-nos de um amor imensurável, e olhou para o filho olhou para o pai falou, deixa que eu vou. E o filho veio e foi à cruz, sofreu o que sofreu, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, e então nos deu a vida dele para viver. Fomos resgatados. Pedro está lembrando isso àqueles cristãos, e está na Bíblia há 2000 anos.
Então precisa ser dito sempre essas coisas, porque nós nos envolvemos com tantas coisas nesse mundo, que acabamos esquecendo de verdades básicas para a vida cristã. E aí perdemos a força, aí ficamos fracos, aí o inimigo vem. Você sabe o lugar onde o diabo mais ataca? Não é no mundo. O diabo tem o foco dele para você. O foco do diabo é a igreja. Ele quer matar a igreja, destruir a igreja, anular a igreja. Ele quer fazer a igreja guerrear uns com os outros. Ele quer jogar uma denominação contra a outra. Mas nós vamos batalhar aqui, sabe para quê? Para declarar publicamente aos céus e infernos que nós somos uma única igreja, a igreja cujo comandante é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos dizem amém? Essa é a igreja à qual pertencemos, que é forte, que é agressiva contra o inferno, que é poderosa contra os inimigos, que pisoteia a cabeça do inferno, mas que ama as pessoas, porque Cristo nos amou. Eles também, Pedro lembra, que eles não deveriam se esquecer que haviam sido resgatados, então, pelo precioso sangue, que deveriam amar uns aos outros de todo o coração. Está lá, 1 Pedro, capítulo 1. E que nunca deveriam esquecer que, como seres humanos, eram frágeis, sim. Eram frágeis, como a flor da relva, que tem de manhã e à tarde já se foi. Mas que a palavra de Deus é permanente, era permanente. Lembrem-se disso, queridos irmãos perseguidos, né? Vocês são frágeis, mas há alguém que é poderoso e que lançou uma palavra sobre vocês, que estaria com vocês, que amaria vocês, que sustentaria vocês, que capacitaria vocês, que daria sabedoria para vocês. E ele vai à frente. Ele não é um comandante de bastidor, de escritório, ele é um comandante que vai à frente de vocês. E ele prometeu que estaria até o final dos tempos. Lembre-se disso, vocês que são frágeis. Eu sou frágil, o Senhor não consigo. Mas tem alguém que está contigo. E ele é forte. Amém, querido? E o meu desafio é que nós alinhemos a vida a esse comandante, aos céus. Agora no capítulo 2, que é nosso... Capítulo 2 é o que eu vou falar hoje. Mas o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Paulo então vai tratando, você vai perceber, do alinhamento da nossa vida cristã, aquilo que ele falou no primeiro capítulo, dessas coisas que eu mencionei para vocês. E ele começa dizendo, portanto, minha Bíblia diz, portanto, relaciona-se com o capítulo anterior. Você entende isso? Portanto, e aí ele fala assim, e diz que devemos, versículo 1, livrarmos-nos de todo sentimento de maldade, vingança, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Está aqui no versículo 1. Portanto, livrando de toda malignidade. O que é malignidade? Maldade, desejo de causar dor ao próximo. O que é vingança? Ato lesivo praticado por alguém que foi ofendido. O que é engano? Artifício para levar alguém ao erro. O que é hipocrisia? Falsidade, fingimento, ser aquilo que não é. E lá em Lucas 12:1, Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Jesus falou isso. Você imaginou uma igreja onde não existe isso? Uma comunidade que não existe de jeito nenhum maldade, vingança. Ninguém está com o nariz torcido para o outro, né? Que não tem engano, ninguém engana ninguém. Todo mundo aqui está na plena santidade, não tem hipocrisia, ninguém é falso aqui. Imagina um negócio desse. E você bate no peito, mas eu não sou isso. Mas em algum momento você é. Quando nós não vamos ser? Quando o Espírito Santo tomar posse da nossa vida plenamente. E nós vamos dizer como fazer isso, como se tornar isso. Amém, queridos? Ah, tem inveja, né? Estava na outra página. Inveja. O que é inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Que coisa feia isso. A inveja. Mas eu não sou invejoso. Pensa lá. Maledicência. Falar mal dos outros. Fofocar. Atormentar a outra pessoa com coisas inverídicas, inverdades. Essas coisas não pode haver no meio da igreja de um exército que tem um comandante puro, santo e perfeito. Ele é o nosso modelo. Segundo lugar,
né? Pedro sai agora daquilo que nós não podemos fazer, daquilo que nós temos que nos abstermos, abstenham-se disso, né? Livrem-se disso, e vai para aquilo que temos que fazer, certo? E ele fala no versículo 2, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Então ele para de dizer, fala, gente, vocês não podem fazer esse monte de coisa errada aí, mas uma coisa vocês vão fazer a partir de agora. Então ele vai para aquilo que temos que fazer, que devemos ardentemente alimentarmos da palavra de Deus a fim de crescermos. Amém? Vocês provavelmente amanhã não vão lembrar de nada do que eu falei, mas com certeza vai estar armazenado lá no arquivo, lá dentro de você, e na necessidade o Espírito Santo vai trazer à tona. Mas tem uma coisa que eu vou passar um vídeo para vocês agora, e esse vídeo vocês não vão esquecer. Pode passar, tá aí? Estou atrapalhando aqui ou não? Então vai. Ó. Você conhece a criatura? O desespero por comida. Isso foi hoje, hein? Desculpa o orgulho aí, meu neto, tá? Desculpa o orgulho aí. Gente, você já imaginou você pedir, Deus, eu quero força. Dá força, meu filho. Senhor, eu quero alegria, tá alegria. Senhor, eu quero prosperidade, tá aí a prosperidade, meu filho. Né? Fazer como, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não tem como. Né? Quem estava dando comida na Paula? Um filho apela para a mãe pedindo comida desse jeito. A mãe faz o quê? Bota a comida para esse menino. Não é? O Mateus sabe instintivamente que se ele não se alimentar, ele vai morrer. Não é? Se ele não comer, morre. Os bebês todos são assim. Tem outros bebês aqui. Você também precisa saber que se você não se alimentar da palavra, você vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Vai definhar, inclusive fisicamente, não vai prosperar. Porque o Salmo número 1 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite, né, e vai por aí afora, em tudo que puser a mão, vai prosperar. Então, se você quer as bênçãos de Deus, sejam no natural e no espiritual, você tem que buscar. E a fonte é a palavra de Deus. Amém? Por isso que Pedro fala assim, desejai ardentemente alimentar-se da palavra de Deus, a fim de crescerdes. Quantos querem crescer aqui? Crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da vontade de Deus, crescer como ser humano, crescer para se tornar uma pessoa realizada, para não passar pela terra e não ter valor. A nossa vida tem que ter valor, amém, querido? Amém. Quando você morrer, né, o teu velório tem que ser muito grande, porque você precisa ser uma pessoa que quando morrer faça falta nesse mundo. A tua luz tem que fazer falta, a luz que está em você, de Cristo. Amém, queridos? Então, eu vou gastar esse tempo para ler, um tempinho para ler o Salmo número 1, que eu acho maravilhoso, um dos que eu mais gosto, né? Que traz assim, não diria nem revelação, porque é algo que está tão explícito, que diz assim, começa dizendo assim, abençoado, na minha tradução, tá? Abençoado com felicidade. Quantos querem ser felizes?
Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Abençoado, feliz este homem, é o homem que abstém-se dos frutos da carne, como disse na 1 Pedro, no capítulo 1. Ao contrário, o que ele faz? Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele não está dizendo que apenas lê a palavra, mas está dizendo que lê e medita de dia e de noite, não sai da mente dele o que Deus quer da vida dele. Este é o homem pleno, este é o homem feliz, este é o homem que faz diferença, essa é a igreja que faz diferença. Ele é como a árvore plantada às margens das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prosperará. Tudo quanto realiza, prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios, com aquelas pessoas que praticam aquelas coisas que Pedro já disse para não fazer. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como uma palha, os ímpios são como uma palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor é o caminho do justo, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Ok? Hebreus capítulo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Fala assim, é viva e eficaz. É viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Pedro nos chama a atenção para o fato de Cristo, aqui no capítulo 2 de 1 Pedro. Então ele nos chama a atenção para o fato de Cristo ser a pedra viva. Cristo é a pedra viva. Vamos entender. É a pedra viva. E que cada cristão, cada um de nós, cada crente, também é uma pedra viva. Para quê, querido? Para que isso? Para a construção de uma casa espiritual, onde somos sacerdotes, que oferecem sacrifícios aceitáveis a Deus. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, você é um sacerdote. Se for mulher, uma sacerdotisa de Deus, para oferecer sacrifícios que agradam ao Pai. Então, a nossa vida aqui na terra é uma vida de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E você fica assim, mas, puxa, vai exigir muito de mim. Eu não sei, eu acho que a vida exige muito mais daqueles que estão lá no mundo, porque exige da saúde dele, exige, sabe, dos vícios que das quais as pessoas não conseguem se libertar, mas do cristão, ela exige que você se aproxime de Deus, se aproxime da palavra e abra o coração para receber o que Ele tem de grande para você. Claro que muitos cristãos foram martirizados e morreram crucificados, fuzilados e tudo mais, mas você lembra de Estevão? Você acha que Estevão morreu infeliz? Estevão, primeiro diácono da igreja, pregava o evangelho, era um diácono, não era um pastor, não era presbítero, era um diácono. Diácono é importante. E ele pregava, ele foi preso por causa disso. E eles decidiram apedrejar Estevão. E começaram a pegar as pedras. E Saulo estava tacando pedra em Estevão. Você imaginou isso? Pedrinha, não é pedrinha de estilingue, pedra mesmo. O que Estevão fez? Olhou para o céu, viu os céus abertos, viu o Senhor Jesus. E falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pedro morreu apedrejado, mas pleno de Deus. As pedras talvez nem sentisse a dor, porque ele estava envolvido com a glória do Pai. Então o sacrifício que Deus exige de nós é o sacrifício de ler a Bíblia, meditar na palavra e de saber o que Deus tem para nossas vidas. E as crises, os problemas que todos passamos e vamos passar, serão tiradas de letra. E se você morrer martirizado, você vai morrer martirizado, mas com os olhos vendo os céus abertos sobre a tua vida. Como Estevão. Estevão imitou a Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Impressionante. Pedro imitou a Jesus. Somos chamados a imitar a Jesus, querido. Amém?
somos sacerdotes. Precisamos entender isso, né? O sacerdote é aquela pessoa que pega o não convertido e leva até Deus. É o que pega o que Deus tem e traz para aquela pessoa. O sacerdote, nós somos sacerdotes. Hoje eu tive uma grande oportunidade de ser um sacerdote. Fiz um velório, fazia tempo que não fazia velório, não gosto de fazer velório. Mas velório é uma grande oportunidade. E tinha bastante gente, tem um amigo meu que jogou bola comigo, apitou jogo. Então, a gente conviveu na juventude muito tempo disso, morreu com 64 anos. E eu tive a oportunidade de dizer para aquelas pessoas, reflitam, porque ainda há tempo para aqueles que estão vivos. E fiz todo mundo orar aceitando a Cristo. Todo mundo, repita essa oração comigo. E todo mundo repetiu a oração. Sacerdote, eu fui um sacerdote. Na minha imperfeição, na minha pecaminosidade, ali, eu falei, né, rouco, porque é logo cedo, e saindo de um resfriado, mas o Espírito Santo estava ali, dando oportunidade para aquelas pessoas, e me fazendo igreja, um sacerdote naquele momento ali. Eu fui embora feliz. E estou feliz aqui de novo com vocês, porque vocês estão entendendo quem vocês são, quem nós somos como igreja. No versículo 9, ele diz assim, está aqui no versículo 9, 1 Pedro 2, ele diz assim, vós, porém, sois geração eleita. Pega a tua mão e fala assim, eu sou geração eleita. Fala assim, eu sou geração eleita. Amém, querido? Você é uma geração eleita, meu Deus do céu. Geração eleita, mas você mereceu ser geração eleita? Não, você mereceu o inferno. Mas Deus olhou, te amou, falou, eu quero você junto no meu coração. Eu preciso de você para impactar essa cidade, impactar a tua geração. Preciso de você para brilhar a minha luz. Então eu te elegi, uma geração eleita. Um sacerdócio real. Você não é sacerdócio de uma religião. Você é um sacerdote do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sacerdócio real, uma nação santa. Parece glória a Deus. Nós somos uma nação santa. Olha o que diz agora: povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem mexer com você, mexe com Deus. Quem acusa você, acusa Deus. Quem faz zombaria de você, zomba de Deus. E Deus não deixa por menos. Ele não deixa de defender os seus filhos. Então não tenha medo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu decidi não acrescentar muitas coisas aqui, está aqui, porque fala bobagem. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou, que vos chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Amém, querido? Vou ter que repetir esse versículo. Diz assim, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, Deus fez tudo isso com um propósito. Qual que é o propósito? O propósito é de proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja forte, destemida, poderosa. Há uma convocação aqui pelo Espírito Santo para que você e eu sejamos igreja, sejamos cristãos. Eu imagino, quando Jesus falou para aqueles discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando o do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a eles tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei com você até o final do tempo. Sabe o que eu imagino? Que não só os 12 apóstolos, havia uma multidão. Aquele pessoal que ouviu isso entendeu o poder que estava sendo liberado para eles. Eles entenderam. Porque eles saíram malucos, cara. Eles saíram fazendo milagres. Pedro e os apóstolos lá no cenáculo, desesperados, morrendo de medo dos fariseus, porque tinham acabado de prender o mestre crucificado a Jesus. Mas quando vem o Espírito, aquele poder se manifesta pelo Espírito Santo no cenáculo, a porta do cenáculo se abre, eles saem e multidões estavam ali, e Pedro começa a falar, e leia o discurso lá em Atos. O discurso dele não foi assim, oh, Deus te ama, não. Deus te ama sim, vem cá e tudo mais. O discurso dele foi duro pra caramba. O discurso de Pedro foi duro. Se fosse uma outra ocasião, eles seriam presos e martirizados também.
mas o Espírito conduzia aquelas palavras e elas entravam no coração das pessoas. E aí 3, 4, 5 mil pessoas se converteram. Um grande movimento, um grande mover do Espírito. É o que nós precisamos. Não para nos sentirmos confortáveis, agradáveis, não, eu falo em línguas, blá, 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 tudo bem. Não. É para proclamar as grandezas do nosso Senhor, do nosso Deus. É para isso. E, para concluir, o grande apóstolo Pedro, destemido, louco, intempestivo, meio doido, mas prático, olho no olho, fundamentado em tudo que ele ensinou, ele diz o seguinte: abstende-vos das paixões da carne. Está lá. Comporte-se, é a parte final que eu pus nas minhas palavras. Ele fala assim: abstenham-se das paixões da carne. Comportem-se exemplarmente como cristão, como filhos de Deus neste mundo. Comportem-se, seja um modelo, seja exemplo. As pessoas têm que olhar para você e ver a pessoa de Cristo. Submetam-se às autoridades constituídas. Aí você se arrepia. Eu li isso muitas vezes, falei, senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Submetam-se às autoridades constituídas. Nosso presidente é o Lula. Ué, vamos orar pelo Lula. Ué, eu não votei no Lula. Mas Deus permitiu que ele esteja lá. Talvez para intensificarmos nossas orações. Orar pela sua conversão. Ué, mas o que nós não podemos fazer é ficar torcendo contra. Nós temos que orar pelo cara. Eu não estou entendendo, mas se é que o Senhor pôs, então em nome de Jesus vai dar certo. E esse cara vai se converter. E os seus ministros, quem sabe, por um milagre maior da história, também se converterão. Ué, nós somos cristãos, nós não somos inimigos das pessoas. Então, submetam-se às autoridades constituídas. Você não precisa concordar com ele, mas você tem que orar por ele. Você não precisa concordar. Eu não concordo com quase nada. O cara abriu a boca, caiu tudo, em uma semana. Mas vamos orar por ele. Orar por ele. Porque o Brasil não é nosso. Sabe de quem é o Brasil? O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Os homens que comandam a nossa nação podem até pensar que são muito fortes, muito poderosos, mas forte e poderoso é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo. E Pedro continua: usem da liberdade, enquanto a têm, para fazer a vontade de Deus e não para fazer o mal. Tratem a todos com respeito. A todos. Não é de quem você gosta ou a quem só lhe faz o bem. Tratem a todos com respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, cumpram corretamente seus deveres no seu trabalho. Olhem para Cristo que, eu quero ler aqui, olhem para Cristo que não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se a quem? Ao Pai, que exerce plena justiça em seu juízo. O papel da igreja é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhem para Cristo. Se você ler, você vai tirar conclusões parecidas com essa, que não está nessas palavras que estou dizendo, tá? Olhem para Cristo. E aí, do versículo 22 a 24, eu diria: sigam o exemplo de Cristo. E concluindo, Pedro conclui então, no versículo 25, ele fala assim: afinal, pega tudo que eu falei aqui, que foi bom para você, afinal, versículo 25, o último, afinal, vocês viviam como ovelhas desgarradas, ou não é? Vocês viviam como ovelhas desgarradas, perdidas, sem pastor, mas agora vocês voltaram para a segurança do seu pastor, o guardião das vossas almas. Dá uma salva de palmas para ele. E isso não foi mérito nosso.
Isso deu o versículo 25, nós voltarmos para o nosso pastor e o guardião da nossa alma. Não foi mérito nosso, foi a graça de Deus superabundante sobre a abundância dos pecados. Como que você pode alinhar a sua vida da terra com os céus? Como você pode fazer isso? Eu vou te dizer uma coisa, é um desafio também. Orando com mais intensidade. Outro dia eu vi no Instagram alguém dizendo, faz tempo isso, alguém dizia assim, experimente parar 1 minuto e orar. Eu comecei a fazer isso, achei muito legal, parei 1 minuto. Nossa, parecia que não acabava 1 minuto. Aí 1 minuto, cara, o que eu vou orar agora? Senhor, abençoa o Pupim, abençoa o Hugo, abençoa não sei o quê, cuida daquilo, o pessoal da Mila, não sei o quê. Não parava mais, mas eu fui tão rápido que achava que 1 minuto era pouco, mas 1 minuto é bastante. Porque muita gente não ora 1 minuto por dia. A maioria não ora 1 minuto por dia. A maioria dos cristãos não ora 1 minuto por dia. Faça essa experiência a partir de hoje, ore 1 minuto. E, sabe, tudo que vier à tua mente, você vai abençoando, porque Deus falou para Abraão, olha, sê tu uma bênção. Quantos querem ser uma bênção? Comece a sua oração intensamente com 1 minuto por dia. E tudo que vier à tua mente, você abençoa a empresa do irmão, abençoa, cura fulano, faz aquilo, tal, pá. Orações flecha, pá. É muito legal. Você vai ficar entusiasmado, porque as coisas vão começar a acontecer. Amém? Então, intensifique as suas orações. Começa com 1 minuto por dia, jacaré. Tá bom? Pelo amor de Deus. Segunda coisa, isso aqui é um pouquinho mais complicado. Leia a Bíblia diariamente. Às vezes eu furo, eu falo, não li a Bíblia hoje. Aí no outro dia eu leio bastante. Anote, pega um papel, anote. Vai, preste atenção em algumas palavras, quando está escrito um importante. Ouve, pois. Porque se dá uma garimpada por baixo da letra que você está vendo, ali embaixo tem alguma coisa preciosa. Não dá para você... Tem gente que inventa fotográfico. Não. Então, leia a Bíblia diariamente. Faça que nem o Mateus. Coma desesperadamente a palavra de Deus. Porque se você não comer, vai morrer espiritualmente. E o diabo vai pisotear você que devia pisoteá-lo. E a terceira coisa é, se envolva e participe o máximo que puder nos trabalhos da igreja, sabendo que você não faz a homens, mas você faz a Deus. E o grande beneficiado disso é você. É você. Deus olha para mim, olha para você, olha para nós, e fala, eu quero tanto abençoá-lo, eu quero tanto fazê-lo próspero, eu quero tanto torná-lo uma pessoa ativa, forte, respeitada na sociedade, uma pessoa diferenciada. Mas eu não tenho, o cara não dá um passo. Dê passos, querido. Dê passos. Então, comece orando 1 minuto por dia. Leia alguns versículos, pelo menos, e fique pensando, meditando. Leve no papel, no bolso, papelzinho anotado. E se envolva o máximo que puder. Venha domingo na oração aqui. 8 horas. Venha domingo. Venha comer com o Mateus. O Mateus ele. Não o Mateus, o Mateuzinho ali. Amém, querido? Venha domingo. Comece a jejuar. Não precisa jejuar, eu vou tirar uma refeição. Se quiser tirar uma refeição, tire, cara. Mas seja inteligente. Uma ocasião, eu fiz um trato com Deus. Eu contei isso para todo mundo, de novo. Fica velho, começa a repetir as coisas. Assim, eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Senhor, não é o seguinte, porque eu gosto desse jogo, né? Tem alguém que me brequeia de vez em quando, mas tudo bem, eu gosto desse jogo. E eu falei com Deus assim, faz tempo já. Deus, olha, o Senhor sabe que eu torço não para o melhor do mundo, mas para o maior do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Então, Senhor, vamos fazer um trato. Eu não assisto nem jogo da seleção se tiver, mas posso ser jogo do Santos. E eu senti pelo meu espírito que Deus fez assim. Tudo bem, filho? Aí eu não assistia jogo nenhum, só do Santos, cara. E agora eu estou fazendo jejum de doce. Jejum de doce também é complicado, porque eu sou um doceiro, né? E eu tomei uma bronca, porque o Fernando foi almoçar em casa ontem, e ela fez
3 potinhos de doce, para o Fernando e para as 2 meninas. Eu fiquei olhando enciumado, puta sacanagem. Depois ela falou, não, mas você acha que eu só estou te ajudando a você jejuar. Só que quando eu fui, tinha um dos potinhos, tem um pouco menos do que o outro. Aí eu falo, pega aquele que tem mais e completa no outro. Eu fui, completei. Mas para minha sorte, Deus é bom demais. Caiu um pouquinho do lado, eu passei o dedo. Rapaz, obrigado, Senhor. O Senhor é muito legal. Brincadeiras à parte, querido. Meu desafio, seja um cristão. Seja um cristão que ama a Deus. Santista você tem que ter coragem. Ser cristão é mais fácil. Porque o que Santista sofre não é brincadeira. Ontem ganhamos de 2-1, gol no último minuto. Não, o negócio está difícil. Então, ser cristão é mais fácil porque o nosso comandante já é vitorioso. O Santos é mais complicado. É mais complicado. Mas, em nome de Jesus, tudo vai dar certo esse ano. A gente não vai cair. Nós não vamos cair. De novo, nós não vamos cair. Amém? Vamos ficar de pé. Fica de pé. Mesmo de pé, eu queria perguntar para vocês se tem gente que está vindo pela primeira vez aqui na Nova Estação Church. Uau! Aqui um queridão aqui, ó. Cara, obrigado. Tem mais alguém? Oi! Mais 2 pessoas. Obrigado, queridos, queridas. Volte sempre. Sinta-se parte da nossa família. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês procurarem gente imperfeita, vem para cá. Porque o que tem de gente imperfeita aqui é demais. Mas tudo gente que quer melhorar. Então vem para cá. Você não vai encontrar aqui todo mundo santinho, perfeitinho. Mas vamos encontrar um grupo de gente que está tentando, engatinhando e buscando a Deus. Eu queria que vocês fizessem parte da nossa família. Volte sempre. Vamos orar? Mais alguma coisa, pastor Hugo? Tudo bem? Coloca a tua mão no teu coração. Eu vou orar por você. E se você estiver doente, vai ser curado. Porque o reino de Deus tem cura. Se você está angustiado, a tua angústia vai embora agora. Sabe por quê? Porque não tem angústia no reino de Deus. Se você estiver desempregado, se prepare. Se prepare para arrumar um emprego. Tem que estar preparado. E Deus vai na tua frente abrir uma porta, em nome de Jesus. Se está em conflito, olha, eu creio que Deus pode resolver os teus conflitos. Amém, queridos? Está com síndrome de pânico, qualquer coisa desse tipo, há alguém que é superior a isso. A última palavra é dele. E a palavra dele é, eu quero te abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor me conhece e conhece a todos nós. Eu peço que o Senhor estenda a tua poderosíssima mão sobre todos aqui. E que cada necessidade possa ser agora levada até diante do trono do Senhor. E que o Senhor possa olhar para essas necessidades que são nada para o Senhor, mas talvez seja grande para algumas pessoas, para mim, quem sabe. E que o Senhor possa tomar para ti essa necessidade e fazer derramar sobre essas pessoas a cura, a satisfação pela vida, a alegria, uma visão maior da vida, melhor da vida. Possa entender quem é o Senhor sobre suas vidas. Então, abre os céus agora sobre nós. E, acima de tudo, aviva o nosso coração, para que possamos enfrentar o que vier pela frente, não com a nossa coragem, mas com a coragem de Jesus Cristo, que enfrentou a cruz a nosso favor. Abençoa-nos, ó Senhor. Toma conta de cada vida. Abençoa as pessoas que vieram pela primeira vez. Sejam mais abençoadas do que nós. Mais abençoadas. Nós liberamos as nossas bênçãos sobre elas também. Porque queremos que elas saiam daqui transformadas da maneira como o Senhor quer que elas sejam. O que transforma não é a igreja, não são as pessoas são usadas pelo Senhor, mas no fundo quem transforma é a presença do Teu Espírito Santo, que está entre nós. Faz isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Dá uma grande salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós desejamos, a igreja deseja que todos vocês tenham uma linda semana. Semana de bênção, de prosperidade. Desligue a televisão, vá para a Bíblia, vá para a oração, assista o jogo dos Santos e tudo mais. Em nome de Deus, Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Como Deus é bom, né? As suas misericórdias se renovam toda manhã e sempre Ele tem uma mensagem para nós. Que mensagem de Deus para as nossas vidas, né? E a gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Fala o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez hoje na sua vida. Nos comentários, que a gente quer saber. Mais pessoas querem saber também o que Deus está fazendo aí com você, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Então comenta aqui embaixo, que possamos estar juntos no próximo domingo, aqui de manhã, no culto online, em nome de Jesus. Até a próxima.